Alô, você ligado aqui com a gente no Blumenau, pessoal, sou o PH e estou aqui novamente para trazer uma informação relevante, uma notícia importante da nossa amada cidade de Blumenau para a gente conversar, para a gente discutir e é claro que o assunto de hoje não poderia ser outro, CPI do esgoto. Estive na Câmara ontem e vou contar para vocês o que está rolando por lá sobre isso daí. Vem comigo deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho das notificações e vamos para o nosso vídeo. Galera, eu estive na Câmara de Vereadores ontem, é claro que o assunto que está em evidência é a questão da CPI, né? Até tinha televisão ontem lá para entrevistar os vereadores, perguntar quem vai assinar, quem não vai assinar, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Vamos ver o que o vereador Diego Nasato, já que essa CPI veio do Novo, ele usou a parte dele, o pronunciamento dele ontem para falar sobre essa questão. Vamos ver o que ele falou e aí no meio da fala dele a gente vai conversando sobre o que está acontecendo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui do começo para a gente. Vamos pegar a fala aqui do vereador. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade. Venho com muita responsabilidade aqui também abordar o tema que foi o nosso protocolo de pedido de abertura de uma CPI aqui nesta casa. Quero dizer aos senhores vereadores que entendo que é uma decisão acertada, até porque esse tem sido o assunto das ruas de Blumenau durante algum tempo, principalmente depois do quinto aditivo. E, infelizmente, esse assunto não tem sido pautado como deveria pelos agentes políticos da nossa cidade. A gente vem aqui na condição de vereadores, faz os nossos apontamentos, só que a opinião pública precisa de um acompanhamento minucioso de tudo que acontece no saneamento básico da nossa cidade. De última hora, a gente recebe um aditivo desse que altera completamente a realidade do contrato e a gente vê pouco da administração dando transparência a respeito disso. E eu fico com o entendimento da OAB de certa forma perplexo, até porque aqui a gente tem os melhores técnicos da nossa cidade avaliando de maneira sucinta. Pessoal, só para a gente reiterar, né, esse texto da OAB, segundo o professor Gilson, é um texto praticamente igual ao que ele protocolou no Ministério Público já faz algum tempo. E, mais uma vez, só para a gente questionar, para a gente pensar, não estou insinuando nada, mas o Novo só tomou parte desse texto que já existia, protocolado do Ministério Público pelo outro vereador, professor Gilson, só tomou parte a partir do momento que a OAB e as outras entidades divulgaram isso. Eles não leram o texto antes, né? Eles não tiveram o trabalho de ver o que estava sendo protocolado pelo outro vereador, e só agora eles ficaram perplexos. Vamos lá, vamos continuar, né? Só pra gente pensar, né? E aquilo que está sendo apontado aqui merece ser escrutinado aqui pela Câmara de Vereadores. Por isso a gente fica na expectativa de colher todas as assinaturas o quanto antes para dar andamento nisso e que a gente tenha a participação completa da Câmara de Vereadores, convocando as pessoas que forem o mais necessário possível para esclarecer essas ações. Como o vereador Bruno já citou aqui algumas vezes, o que me chama muita atenção, principalmente no relatório da OAB, e que eu concordo, é que a partir do momento que o quinto aditivo chega... Pessoal, vamos agora entender o que é esse quinto aditivo, tá? Do contrato que o vereador está falando ali, que muda totalmente a questão do serviço que foi contratado para o serviço que agora grande parte vai ser prestado. Vamos prestar atenção agora para a gente entender o que é o quinto aditivo que muda o contrato. O contrato de concessão do saneamento da nossa cidade tem um objeto completamente novo, que é o sistema de esgotamento através de caminhão limpa-fossa. Caminhão limpa-fossa que vai ser utilizado de maneira arbitrária, com uma tarifa também arbitrária, porque não existe nenhum estudo técnico que fundamenta de onde que veio essa tarifa de 70% ou de 85%. Outra coisa que me causa uma estranheza é que o aditivo do contrato inova a política de saneamento da nossa cidade sem que antes a gente tenha um ajuste da política de saneamento que é aprovado por esta casa. E a OAB tem razão em apontar essa e diversas outras irregularidades apontadas nesse contrato. Então, não é querer jogar para a torcida, é querer trazer transparência, um debate que precisa ser feito da maneira correta. Se existe alguma necessidade de fazer esse aditivo nessa formatação, a gente precisa ter o andamento do processo legal. Nada pode ser ultrapassado, nada pode ser feito antes do que deveria ser feito. O processo legal deve ser
ser adotado. Eu tenho certeza que foi um grande equívoco assinar esse aditivo sem ter previamente estabelecido a anuência do Tribunal de Contas. Como é que me faz a assinatura de um aditivo e depois encaminha para o Tribunal de Contas avaliar? Eu sei que esse contrato é uma herança maldita que veio das gestões anteriores. Só que... Pessoal, deixei até o vídeo correr um pouquinho para a gente chegar nesse ponto aqui. Eu sei que esse contrato é uma gestão maldita uma herança maldita das gestões anteriores. Vou pegar essa fala aqui do vereador e vamos lembrar uma questão aqui, tá, pessoal? Quem trouxe a BRK para Blumenau, quem foi? Foi o prefeito João Paulo Kleinobing. Não é verdade? É ele que contratou, na época, a Foz, né, depois do Odebrecht e agora a BRK, mas é a mesma empresa, tá certo? Foi ele que trouxe essa empresa aqui para Blumenau, tá? Eu peguei uma matéria aqui de 2017, aqui do Informe Blumenau, que ela diz assim, ó: acompanha esse processo de perto desde o começo, sempre com um cheiro ruim. Não se contesta a necessidade de privatização, concessão do serviço de esgoto, e sim o seu momento e a forma. Entendo que o começo do serviço da Foz foi muito ruim, mas depois se mudou o nome para Odebrecht, os problemas foram minimizados e os impactos normais a esse tipo de aparelho. Tenho lido e pesquisado algumas coisas que podem nos remontar às partes importantes desse processo que começou no segundo semestre de 2008, ano de eleição municipal que culminou com a reeleição de João Paulo Kleinobing. Depois do resultado eleitoral e no final do mandato, a Câmara recebeu um projeto dando amparo jurídico à possibilidade de concessão e aprovou sem maiores debates. Tá? Ou seja, foi o João Paulo Kleinobing que trouxe a Foz, depois a Odebrecht, mudou de nome, agora é BRK Ambiental, mas só mudou de nome e continua a mesma empresa. Então, é de 2008... que começou essa herança maldita ali que diz, né, o vereador Diego Nasato no pronunciamento que ele estava fazendo ontem. Pois bem, pessoal, se a gente for olhar o governo hoje do prefeito Egídio Ferrari, né, a gente pode perceber que existe uma grande ligação entre o governo do prefeito Egídio Ferrari e João Paulo Kleinobing. Por que existe isso? Porque existe muitas pessoas que trabalharam com João Paulo que estão no primeiro escalão do governo Egídio Ferrari. A gente pode ver aqui, ó, como exemplo, o próprio chefe de gabinete do prefeito Egídio Ferrari, que é o Dênio Scottini, né, que já era chefe de gabinete já era chefe de gabinete quando o prefeito era deputado, né? Aqui diz aqui, ó, o advogado Dênio Scottini era o nome mais certo para estar no governo. Ele vai ser, né, ocupará a chefia de gabinete, mesmo cargo que ocupa na Assembleia Legislativa, ou seja, já era chefe de gabinete lá quando o prefeito era deputado. E aqui diz assim, ó, Dênio ligado ao João Paulo Kleinobing, que foi advogado do ex-prefeito em vários momentos, bastante conhecido no círculo político Blumenau. Ou seja, a gente com certeza dá para entender que desde que o Egídio Ferrari era deputado, ele tem uma ligação com João Paulo Kleinobing. E agora, trazendo, né, pessoas que trabalharam para o João Paulo para trabalhar no governo dele, com certeza o João Paulo tem uma grande influência dentro da prefeitura. A gente que sempre via como o governo Egídio próximo do governo Mário, mas a gente pode ver que, na verdade, o governo Egídio é próximo ao do João Paulo Kleinobing. Por que você está falando isso? Porque só para a gente explicar que o problema que a gente tem hoje vem de um momento lá atrás, onde o João Paulo traz para Blumenau a Odebrecht, coloca, né? Ali começa, e os problemas a gente vem há anos, porque essa matéria aqui do esgoto aqui, ó, é de 2017, que fala de todo, ó, esgoto em Blumenau, um negócio que cheira mal desde sempre, né? E fala muita coisa aqui de denúncia, de um monte de coisas aqui. Então, pessoal, é um problema que vem há muito tempo, um problema que agora está sendo olhado dessa forma, e a gente tem essa ligação grande de quem trouxe e da bomba que está estourando, né, nesse momento. Então, só para a gente saber da onde que vem essa herança e as ligações que os governos, né, antigo e atual, têm aqui dentro da cidade, tá? Então, vamos continuar agora ouvindo o que o vereador aqui continuou falando sobre a CPI ontem. E antes de assinar o documento,
vamos perguntar para o Tribunal de Contas o que ele tem a dizer a respeito disso. A dizer a respeito de um aditivo que vai seguir punindo a população pela ineficiência da nossa gestão. E eu, como vereador independente, tenho muita responsabilidade. Eu tenho certeza que todos os agentes envolvidos não se furtarão a trazer as informações necessárias e a gente vai seguir cobrando sim, porque me é imputada essa responsabilidade. Ao longo das últimas semanas eu fui procurado diversas vezes por diversos moradores dizendo: vereador, e esse aumento? E essa conta de esgoto? Eu não tenho rede, vou pagar. A gente tem que tomar providência, senhores vereadores. E o nosso papel é legislar e fiscalizar. A CPI é um instrumento legítimo de fiscalização da Câmara de Vereadores para que a gente não fique só protocolando requerimento. Para que a gente tenha o poder de chamar aqui representantes, seja do SAMAI, seja da AGIR, seja ex-prefeitos da nossa cidade. Até porque eu gostaria de entender, por exemplo, por que o prefeito Mário sabia que precisava fazer esse aditivo e não fez durante a gestão dele. Será que é porque tinha um ano eleitoral pela frente? Jogou toda a responsabilidade no colo da nova gestão? Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode tirar as responsabilidades da atual gestão, que assinou o documento sem ter o parecer do Tribunal de Contas. Conselhos à parte. Conselho à parte, o vereador Adriano Pereira e, na sequência, também o vereador Gilson de Souza. Vereador Diego Nazato, eu assinei a CPI. Aliás, esperava que todos assinassem. Não sei por que da demora. Claro que a oposição vai assinar a CPI, né, pessoal? Com certeza os votos, as assinaturas de Bruno Win e do Diego Nazato já tem, óbvio, né? Do Novo. Óbvio que do Adriano Pereira e do Jean Volpato também tem, do professor Gilson também já assinou. Então, as 5 já estão mais do que garantidas, tá? É claro que essa CPI vai sair. Demora dos demais vereadores assinar. E assinei independente de outras situações que já ocorreram aqui nesta casa. Quando é o Partido dos Trabalhadores que propõe a CPI, não se assina. Convoca um secretário, não se convoca. Né? Quando faz um requerimento de audiência pública, se derruba o requerimento. O próprio Diego Nazato foi contrário a chamar o secretário aí da última vez, né? Agora não vou me lembrar qual que é, mas ele mesmo foi na tribuna para dizer, não pode chamar o secretário o tempo inteiro, a gente não pode ficar também cobrando o tempo inteiro, a gente não sei o quê. Hoje está com uma fala um pouco diferente, né? Eu concordo mais com a fala de hoje, tem que ser cobrado, né? Mas este vereador não vai agir da mesma forma. Este vereador aqui assinou porque vai agir em favor da população de Blumenau, em favor dos 35 bairros da cidade, em favor do povo explorado com um reajuste absurdo da taxa de esgoto, em favor do povo que vai ser explorado por um tal de limpa-fossa pago mensal para uma vez por ano esse tal de caminhão ir lá fazer a retirada do lodo da fossa, que nem é necessário se fazer a limpeza anual muitas vezes. A fossa você limpa quando ela está entupida, quando tem algum problema, você chama aquela empresa que você vai pesquisar mais barato, vai fazer esse serviço. É um absurdo. O do limpa-fossa mesmo é um absurdo dos absurdos. E nós estamos juntos nessa luta independente de partido em favor da comunidade, do povo blumenauense contra esse absurdo. Obrigado, vereador. Conselho à parte? Conselho. O vereador Gilson de Souza. Vereador Diego, fiz questão de assinar, fui o primeiro a assinar logo depois de Vossa Excelência, vou assinar quantas vezes for necessário, porque fui também o primeiro aqui pela Comissão de Educação, onde Educação e Saúde, nós fizemos o chamamento aqui, dia 22 de maio, pelo que disse aqui, nosso presidente já está marcado, 22 de maio, chamaram aqui a BRK, a AGIR, que inclusive Paulo Costa já queria dar no pé, mas vai vir pessoas, vai vir pessoas substituí-lo, mas ele deveria estar aqui, porque ele é responsável e ele conhece muito bem esse contrato, porque ele estava no governo Napoleão e ele estava no governo Mário, e foi ele que empurrou esse negócio para frente, né? Aliás, tem que falar aqui do João Paulo, que foi ele que trouxe para cá, tem muita coisa aqui para frente, João Paulo, o próprio Mário, que sabia, ano passado não mandou já em setembro porque tinha... Pessoal, né, João Paulo, daí Napoleão, aí Mário visto Napoleão, depois Mário prefeito, agora Egídio, é isso aí que a gente tá falando, tá aí a herança, né, mas aqui, ó, todo mundo, né, meio mãos dadas, né? A eleição e segurou para que este governo agora assinasse, que também é responsável, porque deveria ter olhado antes de assinar e não olhou, ou ficou empurrando também, não tem que fazer. Nós fizemos uma denúncia no Acho que o Mário acabou deixando um presentinho meio ingrato aí pro Egídio, hein? Ministério Público e também provocamos as entidades. Quanto mais gente discutir, melhor. Com essa ação popular feita pelo Jean Volpato, aqui, a nossa que foi feita, quanto mais, melhor. Senhor presidente, por gentileza, mais 2 minutos. Concedo mais 2 minutos pelos dois à parte. Senhores vereadores, obrigado pelas colocações. Eu tinha uma expectativa muito grande de que teríamos as 5 assinaturas até o final da tarde de hoje. Fiquei surpreso que não tive a adesão mínima dos 5 vereadores até o momento. E acho que acaba sendo um desgaste desnecessário à Câmara de Vereadores. A gente não pode ser leviano, a gente sabe que a maioria dos vereadores tem uma ligação mais próxima à base governista e gera um constrangimento assinar o pedido de CPI. Porque é natural da política que isso ocorra. E quando a gente tem um pedido de abertura de CPI que se prorroga por alguns dias, naturalmente a gente vai ter mais notícias dizendo que falta ainda algum vereador assinar o pedido de abertura da CPI, e daí isso fica se arrastando e a opinião pública fica cobrando todos os vereadores. Pessoal, vai sair CPI? Vai. Claro que vai. Vai sair. São 5 assinaturas. Já tem 5 assinaturas. Talvez algum vereador ou outro não assinou ontem, mas vão ter 5 assinaturas. Eu conversei ontem com alguns vereadores que tenho certeza que não vão assinar, tá?
Vai sair a CPI. Tem que sair a CPI? Tem que sair a CPI. Tem que ser investigado? Tem que ser investigado. Agora, pessoal, a gente está aqui para trazer uma opinião independente. Fazer pensar um pouco. Sem falar mal de ninguém, sem falar bem de ninguém. Esse não é o objetivo aqui, tá? Eu queria só deixar para vocês aqui no final alguma coisa para a gente refletir. Pra gente refletir, né? A gente sabe que o vereador Egídio, prefeito Egídio, prefeito do PL, a gente tem o presidente da Câmara, vereador Ito, também do PL, claro que são alinhados, é claro que existe uma ligação grande entre a prefeitura e entre a presidente da Câmara, né? Já visto que são aliados, são do mesmo partido. Eu quero só chamar a atenção para vocês de uma fala do presidente ontem, no final aqui do pronunciamento dele. Vamos prestar atenção, olha só que grave isso aqui que ele falou, tá? Isso aqui que ele falou é muito, muito grave, pessoal, olha só. Dizer que eu tenho recebido algumas denúncias, senhores vereadores, então eu peço atentamente aos vereadores que tenham cuidado com seus servidores, comecem a fiscalizar os cartão-ponto dos seus servidores aqui nessa Casa Legislativa. Comece a fiscalizar, porque se tiver coisa concreta em minhas mãos, eu vou tocar adiante. Eu vou fazer com que seja cumprido o que... Olha o que o presidente está dizendo. Está dizendo para os vereadores que estão ali, que não são muitos, são 15, né? Que estão ali sentados, dizendo que ele está recebendo denúncia de servidor em questão de cartão-ponto. Ou seja, gente que bate o cartão e não trabalha. Ou gente que trabalha menos, ou alguma coisa está acontecendo. Se ele está recebendo denúncia, então olha só que grave, olhando ali, falando para todos que estavam ali. E realmente é feito o regimento, ganha para trabalhar, tem que trabalhar. Esse negócio de bater cartão-ponto, subir para casa, comigo não funciona. Se eu pegar realmente, confirmar, infelizmente esse servidor vai ser exonerado. Então tenho cuidado, cada um cuida do seu, mas cuida bem, cuidado, não cuida da vida dos outros, não tentem delegar mais dos outros, cuide de cada um do seu servidor. Porque já fiz aqui nessa casa isso, tive coragem de colocar aqui na plenária, sei que a sequência teve que pagar multa, foi exonerado, mas tenho coragem de botar novamente aqui nessa Casa Legislativa. Porque eu não tenho medo não, e eu não mando recado. Dentro da legalidade tem que ser apurado e tem que ser realmente afastado. Obrigado, presidente. Então, pessoal, a gente ouviu da boca aqui do presidente da Câmara que tem denúncia de caso de irregularidade com cartão-ponto de servidor. Pessoal, para a gente pensar, uma CPI é uma forma de fazer uma grande pressão, com certeza na prefeitura, no governo. Para meio entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta. Vamos pensar qual é a intenção de algum vereador ou de outro vereador de repente ter uma CPI. O que eu quero dizer com tudo isso? Porque vamos ver qual é o final dessa CPI. Vai ser aprovada? Vai ser aprovada, porque precisa só de 5 assinaturas. Agora vamos ver até aonde ela vai a partir do momento que ela começar e vamos ver quais que são os movimentos que vão acontecer dentro do legislativo, dentro do executivo, enquanto isso aí estiver acontecendo. Tá certo, meus queridos? Quero saber a opinião de vocês, deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho das notificações, dê sua opinião, comenta, eu quero saber o que você pensa, o que você acha sobre tudo isso e até mais!